Pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula do ensaio, né? Curto-circuito agora, ok? A gente viu o ensaio vazio e vai ver o ensaio curto. Então, o ensaio curto já está falando o próprio nome, né? Então, a gente vai colocar o secundário aqui em curto, ok? No rolamento primário a gente vai aplicar uma tensão, no rolamento secundário a gente vai colocar ele em curto, ok? Então, aqui é o modelo que a gente já sabe aqui do modelo real do trafo. E a gente vai colocar os instrumentos aqui. Então, como é que é esse ensaio, pessoal? Nesse ensaio deve ir aumentando. A gente tem uma tensão aqui, uma fonte de tensão aqui, em que a gente vai alterando o valor dessa tensão aqui. A gente não coloca a tensão nominal aqui no primário não, pessoal. A gente pega uma fonte que a gente vai controlar o valor dela. Então a gente vai controlar no valor dela até que apareça nesse amperímetro aqui a corrente nominal no primário, ok? Então nesse ensaio deve ir aumentando a tensão gradativamente até a corrente atingir o seu valor nominal, perfeito? Então eu tenho zero tensão, vou aumentando, 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 até chegar aqui no valor da corrente nominal do transformador. Então pessoal, como está em curto, então vai aparecer aqui a corrente nominal no enrolamento 2 e a corrente nominal no enrolamento 1. Porém, pessoal, a tensão que vai aparecer aqui não é a tensão nominal. É uma tensão muito menor do que a tensão nominal. Por quê? Porque está em curto-circuito. Como está em curto, então essa corrente, para que ela não vá lá para cima, né? Então a gente tem que ir ajustando essa tensão aí no primário até chegar ao valor da corrente nominal. Então a corrente nominal é uma corrente que o próprio transformador ele suporta, ou seja, é uma corrente para a qual ele foi projetado e dimensionado, perfeito? Então na corrente nominal está passando tudo bem com o transformador não está sofrendo nenhum impacto. Por quê? Porque a gente colocou o curto, inseriu o curto e foi ajustando a tensão até buscar essa corrente nominal, verificando esse amperímetro A1 aqui. Então está na corrente nominal no primário e está na corrente nominal no secundário. Até aí, ok. E a corrente que vai passar aqui, pessoal, não é a corrente de excitação. A corrente de excitação nominal, que eu quero dizer. Por quê? Porque essa tensão que esse voltímetro V1 aqui está lendo é uma tensão bem menor. Perfeito? Vai passar uma corrente aqui? Vai, nesse ramal. Mas é uma corrente muito menor do que a corrente de excitação nominal. A corrente de excitação nominal do transformador se dá quando eu tenho uma tensão nominal aplicado no seu primário, que não é o caso aí, ok? Então vai dar uma corrente menor do que a corrente de excitação nominal. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Vai passar toda a parte aqui, ó, do secundário para o primário. Então a gente vai refletir e vai achar uma resistência equivalente e uma reatância equivalente. E vai permanecer esse curto aqui, perfeito? E aqui eu vou ter a corrente nominal do primário. Então com esse ensaio aqui, pessoal, a gente vai descobrir quem é a resistência equivalente e a reatância equivalente. Ou seja, esses dois dados a gente vai obter no ensaio de curto. No ensaio em vazio, que foi o primeiro ensaio que nós vimos na videoaula anterior, é um ensaio onde a gente mede o que? A potência de perda do núcleo, ok? E aqui a gente vai ter os dois dados, que é a resistência equivalente e a reatância equivalente. Perfeito? Então, pessoal, mais uma vez aqui, ó, como essa corrente aqui que passa nesse ramal aqui, ela é bem menor do que a corrente de excitação nominal, então essa corrente a gente pode desprezar. Então, se essa corrente a gente pode desprezar, a gente pode desprezar esses elementos aqui. Perfeito? É como se não existisse, estivessem aberto, vamos dizer assim, esse ramal. Então, a gente eliminando esse ramal, a resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser a resistência do primário somado pela resistência refletida do secundário para o primário. E a reatância equivalente vai ser a reatância do primário somada pela reatância secundária transferida para o meu primário, beleza? Então, o instrumento V1, que é o voltímetro, ele vai ler que tensão aqui? Eu chamo aqui uma tensão de CC. Essa tensão é de curto-circuito, ou seja,
é uma tensão que a gente buscou ali, né, naquele ajuste até alcançar a corrente nominal, que eu posso batizar ela como a tensão do ensaio de curto-circuito, ok? Por isso que eu chamo a tensão de curto-circuito, a tensão obtida no ensaio de curto-circuito. O amperímetro ele vai ver que corrente? Ele vai ver a corrente nominal. E que eu posso batizar também essa corrente nominal como a corrente obtida no ensaio de curto-circuito. Perfeito? E o otímetro ele vai ver que potência? Ele vai ver a potência que vai ser lida no ensaio de curto-circuito. Por isso que eu chamo P de CC. Então aqui adiantando, pessoal, quem é a potência ativa que ele vai ver aqui nesses dois elementos? Só é a potência na resistência equivalente. Porque a potência ativa a gente só tem na resistência. Na reatância a gente tem potência reativa, e não interessa para a gente. O que interessa é medir a potência ativa, que é na resistência equivalente. Então essa potência aqui, a gente já vai saber o que é o que? É a resistência equivalente vezes essa corrente de CC, né, de curto-circuito, ou a corrente nominal do primário, ao quadrado. Então com isso aí a gente já vai descobrir quem é a resistência equivalente. Ok? Então vamos lá. Vamos passo a passo aqui, pessoal. Quem vai ser a impedância de curto-circuito, né? Aquela impedância lá, aquela impedância, né, do ensaio de curto-circuito vai ser a soma dessa resistência equivalente mais essa reatância equivalente. Então vai ter a impedância obtida no ensaio de curto-circuito. Que vai ser o que, pessoal? Vai ser a tensão que vai ser lida no voltímetro dividido pela corrente lida no amperímetro, que vai ser a tensão do ensaio de curto dividido pela corrente do ensaio de curto, ok? A gente viu que a potência no ensaio de curto-circuito, que é a potência que vai ser lida lá no otímetro, vai ser a corrente ao quadrado do ensaio de curto-circuito vezes a resistência equivalente naquele trecho lá. Isso aí é a perda de curto-circuito, beleza? Então, quem vai ser a resistência equivalente? Só eu pegar essa leitura lá do otímetro, que vai ser a potência lida no ensaio de curto-circuito, e dividir pela corrente lida lá no perímetro ao quadrado, que é a corrente do ensaio de curto-circuito ao quadrado. Eu tenho a resistência equivalente. Então, se eu tenho essa impedância obtida no ensaio de curto, e eu tenho essa resistência aqui calculada, eu sei quem vai ser a minha reatância equivalente, perfeito? Que vai ser a raiz quadrada da, do quadrado da impedância no ensaio de curto-circuito menos o quadrado da resistência equivalente 1 que a gente calculou aqui através dessa fórmula. Então, com esse ensaio de curto-circuito, a gente obtém a reatância equivalente, né, transferida para o primário, e a resistência equivalente, tudo transferido lá para o primário. Perfeito, pessoal? Então, fechando, no ensaio A vazio, a gente mede a perda do núcleo. No ensaio de curto-circuito, a gente mede o que? A resistência. A gente obtém o que, né? Na verdade, a gente mede corrente, tensão e potência, né, nos instrumentos. E através dos cálculos, a gente vai obter o que? Que parâmetro? A resistência equivalente e a reatância equivalente do transformador. Perfeito, pessoal?